E o que você descobriu? O que o governo fez com o nosso dinheiro? Só faz merda. Não pode falar nesse horário, né? Pi, pi, pi. Faz um barulhinho. Cara, a gente entende como quem gera inflação é o próprio governo, por meio do Banco Central. E você falou da Argentina, é bacana porque a gente vê a percepção das pessoas. Eu também estive na Argentina ano passado, em junho, e entrevistei pessoas lá também, a gente fez documentário sobre a situação. Não entender a real causa da inflação leva você a identificar o culpado errado. É o empresário. É a ganância, o cara tá remarcando o preço que ele quer ganhar mais. Ele é o culpado. É ele que tá lá remarcando os preços. E eu sempre lembro daquela frase do Roberto Campos, que ele dizia justamente isso. Pô, se inflação é o aumento de preços, então realmente quem é o culpado é o empresário. É ele que tá lá reajustando os preços. Mas se inflação é a expansão da oferta monetária, a impressão de dinheiro, aí o culpado é o governo. Pô, e o remédio é completamente diferente. Então você entender as causas dos fenômenos é fundamental para entender como é que se ataca esse problema, né? Como é que se resolve isso. E o problema é que hoje o dinheiro no mundo inteiro, ele é estatal. Começa pelo dólar, que é o Federal Reserve que detém a impressora desse dinheiro, e o dólar sendo desvalorizado acaba desvalorizando as demais moedas também. Eu sempre lembro no canal que a gente fala de política monetária independente, o Banco Central independente, ele define a taxa de juros, define uma ova. Se o Fed colocar a taxa de juros em 10%, o Brasil que vai colocar em 15%. Então, o mundo inteiro depende do que o Fed faz. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a decisão do Copom do Fed, ver o que eles estão falando. Pô, a taxa básica lá vai para 4 ou vai ficar em 5,5? Porque se fica em 5,5, a Selic não vai para 7, para 8, vai ficar em 10. Então, entender o macro lá fora e como o dólar, que é o dinheiro do mundo, funciona, nos permite entender como o restante do mercado vai funcionar, como vai impactar o nosso CDI aqui, a rentabilidade que a gente tem no investimento. O maior problema que eu vejo dos governos, que agora as pessoas estão atentando para isso agora, é que o governo é um organismo vivo que está ali crescendo. Ele nunca vai parar de crescer, porque ele começa a criar os próprios interesses e ele vai crescendo mais. Então, no momento que a gente está aqui trocando essa ideia, tá para sair mais um adendo ali no Congresso, mais um gastinho ali de 40 bi de novos pagamentos, judiciário, não sei o quê, tal, e a cada 5 anos você vai ganhar 5%. Resumindo, o Brasil já tá com um problema de gasto, e você tá criando mais um papagaio, mais um cheque ali de 40 bi, cara. Por quê? Porque dentro do governo você vai criando os próprios interesses. Então, quando você forma um governo, ele tem que atuar na educação, por exemplo. Só que ao invés do Brasil criar uma série de escolas, pagar os professores e ter uma estrutura, você cria um ministério. Esse ministério vai criar uma série de cargos. Esses cargos vão começar a lutar, não pela educação, pela melhoria do seu trabalho e da sua renda. Então, o Brasil hoje, assim como os demais países, é um local onde você tem um Estado que só vai crescer, porque todo mundo que tá ali dentro quer mais, quer mais, quer mais. E aí, de repente, tem alguém assistindo a gente falando, tá, mas muda o assunto, que isso não impacta nada a minha vida. Cara, essa é a coisa que mais impacta a tua vida agora. Mas o primeiro momento que me chocou de vida real foi quando teve aquela crise da Grécia, que a turma abria lá os números, a delegacia tinha um carro e 18 motoristas, sabe? Era uma coisa louca do Estado, com gente pra cacete, se todo mundo fosse trabalhar não dava. E aí eles tiveram que cortar em 30% o número de pessoas, 30% o pagamento, isso aqui, e a Argentina tava pelo mesmo caminho. Então, eu sempre falo que o carrapato ficou maior do que o boi. Não tem volta. Os estados estão gigantes, e aí a gente cria esse problema. E não é um problema do Brasil ou dos Estados Unidos, é um problema praticamente global hoje. Sim. Né?